Noite, você que nos acompanha aqui toda sexta-feira, uma aula aberta sobre psicanálise. Viemos falando nesse mês de junho sobre como estudar psicanálise, em que consiste, né, se tornar um psicanalista, como se tornar um psicanalista. Falamos a respeito na semana passada de como estudar psicanálise e hoje eu quero conversar com você um pouquinho brevemente sobre a prática clínica, né? Em que consiste a clínica psicanalítica, como que ela acontece, né? É muito difícil, do que se trata a clínica psicanalítica. Quero compartilhar um pouquinho com você sobre isso hoje, a gente conversar de algumas coisas e a partir da semana que vem, vamos entrar no mês de julho, sexta-feira que vem, 1º de julho, nós já vamos começar a falar sobre a prática clínica em si. Cada sexta-feira vamos falar de uma coisa específica da clínica psicanalítica, falar sobre interpretação, transferência, algumas coisas bem importantes que eu considero fundamentais para o entendimento de quem se propõe a atender na clínica psicanalítica. Quero compartilhar com você hoje, então, algumas coisas sobre a clínica da psicanálise. O que é? É a clínica de cura através do ouvir, a cura através da escuta. Uma escuta diferenciada. Sempre nos primeiros atendimentos, eu sempre gosto de falar para o paciente, né, que a nossa conversa aqui será uma conversa diferente da conversa que você tem com um amigo, com um colega, com um parente. Por que será uma conversa diferente? Porque a escuta analítica é uma escuta diferente. A gente está para ouvir de uma forma diferente. Vamos pensar então que a psicanálise ela se propõe ao estudo do inconsciente. Portanto, a clínica psicanalítica, ela se propõe a quê? A escuta do inconsciente. A clínica psicanalítica é a clínica onde o inconsciente emerge. Aquilo que foi reprimido vai emergir, vai subir, vai aparecer, né? Mas não aparece assim magicamente, depende de bastante estudo, uma escuta cuidadosa para entender o que é que foi reprimido por esse paciente, o que é escondido por esse paciente que precisa aparecer. Então, a clínica psicanalítica, para Freud, ele falava do quê? Dos conflitos inconscientes. Então, desejos, afetos inconscientes que não podem vir à consciência, porque algo se torna inconsciente, né? Quando algo emerge e se torna insuportável para o ego, precisa ser reprimido. E é essa repressão, é isso que está escondido, que vai se tornar em neurose. As nossas neuroses são produzidas a partir daquilo que foi reprimido. Então, uma vez que a gente começa a tornar consciente aquilo que foi escondido, aquilo que ficou inconsciente, fazer aparecer aquilo que é inconsciente, fazer vir à tona aquilo que está oculto, aquilo que está inconsciente, é nesse momento que as neuroses encontram então o caminho para a sua dissolução. O sintoma vai se desfazer, vai diluir, à medida que o enigma, né, o mistério do inconsciente vai se desfazendo através da análise, através da escuta psicanalítica. É importante, eu acho que o que de mais importante eu posso trazer para você hoje é uma diferenciação que existe entre psicoterapia psicanalítica e a psicanálise mesmo, a psicanálise em si. Qual é a diferença? Existe diferença? O professor Riad Simon, ele coloca para nós
algumas diferenças muito importantes que existem entre psicoterapia psicanalítica e psicanálise. Nós não podemos confundir. Por quê? Porque ao ouvir um paciente que nos procura pela primeira vez, sem saber a diferença entre psicanálise e psicoterapia psicanalítica, qual é o risco que corremos? Nós corremos o risco de fazer um encaminhamento errado, pelo desconhecimento das possibilidades que esse paciente pode vislumbrar no caminho dele. Então vamos pensar comigo. A diferença é a psicoterapia psicanalítica e a psicanálise, elas concordam em que, na teoria, a teoria é a mesma. Elas divergem um pouco na técnica. Por que que diverge na técnica? Um pouquinho. Porque ela diverge totalmente no seu objetivo. Aonde que ela quer chegar? Quando um paciente me procura e ele não tem um sintoma, não tem uma queixa, ele simplesmente quer se conhecer, o seu objetivo é o autoconhecimento. Eu vou então lhe oferecer uma psicanálise, a análise do seu inconsciente. Por quê? Porque o objetivo da psicanálise é conhecer o que vai aparecer, seria aí a pesquisa pura, sem um objetivo específico. Eu quero que simplesmente apareça algo desse paciente, sem objetivo de cura. Aí a gente pode usar aquilo que Bion nos propõe, que é sem desejo e sem memória. Sem desejo, que Bion propõe, sem o desejo de cura, sem o desejo de resolver o problema do paciente, sem o desejo de encontrar soluções específicas para esse paciente, sem memória das outras sessões, sem memória da teoria para poder aplicar ali. Estou só puramente ouvindo o meu paciente. Isso só é cabível quando... Esse é o problema da confusão entre psicoterapia psicanalítica e psicanálise. Quando isso é proposto por Bion, quer dizer, ele elucida dessa forma algo que já está proposto na teoria freudiana. Quando isso nos é proposto pela psicanálise, a gente pensa, poxa vida, chega um paciente então para mim com crise de ansiedade. Ele está me contando na nossa primeira entrevista que ele tem crises de ansiedade, que ele sente uma angústia, que aperta o peito, eles têm uma sensação de que ele tá sem ar e ele não consegue dormir à noite, tá com insônia, ele precisa dormir, porque ele trabalha no outro dia cedo, passa noites em claro, tem crises de ansiedade no meio do trabalho, teve uma crise de pânico no metrô, e começa a me contar um monte de coisa assim. Eu vou e lhe ofereço psicanálise, uma análise para o autoconhecimento dele. Pode ser que ele passe 5, 6, 7 anos comigo e não resolva os sintomas. Por quê? Porque eu estou sem desejo. Como que eu vou atender alguém sem desejo de cura se ele está me procurando para solução de um problema? O que eu devo oferecer, então, é a psicoterapia psicanalítica. E o professor Riad nos propõe que na psicoterapia psicanalítica eu vou trabalhar com desejo de cura, com desejo de solucionar o problema desse paciente, e sem memória. Sem memória do quê? Aliás, com memória, diferente do que Bion fala, com memória das últimas sessões, para tentar linkar as coisas, com memória de toda a teoria psicanalítica dos mais diversos autores, para pensar o problema ali que o paciente está me trazendo. E diverge, por causa disso, um pouco na técnica, porque eu posso, sim, em uma psicoterapia psicanalítica, de repente ser um pouco mais diretivo, posso em uma psicoterapia psicanalítica, de repente ser mais direto com o meu paciente, mais vívido com ele, não preciso daquela neutralidade total que muitas vezes a psicanálise nos propõe, diverge um pouco. O meu paciente vai associar livremente, eu vou ter uma escuta flutuante, a atenção livremente flutuante,
da mesma forma, só que diverge um pouco, porque eu tenho um objetivo. Então, quando eu estou num tratamento com o meu paciente com o objetivo de cura, acabar com os sintomas, melhorar a qualidade de vida de um paciente, eu estou fazendo psicoterapia psicanalítica. E eu posso, então, divergir um pouco, não divirjo em nada da teoria, divirjo um pouco da técnica e totalmente no objetivo, porque o meu objetivo é a cura. E a psicanálise cura, sim, como as outras psicoterapias, as outras técnicas psicoterápicas. Diferentemente da psicanálise. A psicanálise, ela traz benefícios? Com certeza. A psicanálise pura, não a psicoterapia, objetivando resultados, ela pode trazer uma série de benefícios para o paciente, para o analisando? Com certeza absoluta traz. Todavia, o objetivo do analista e do analisando não é encontrar solução de problemas, acabar com a insônia, conseguir dormir uma noite inteira, curar o paciente. Não, o objetivo não é curar o paciente. O objetivo qual é? O autoconhecimento. E a gente entende que a mente, ela tem uma infinidade de questões, a gente não sabe o que vai aparecer. Por isso que na psicanálise a gente não pode falar para o paciente, olha, em tanto tempo você vai ter alta, ou a gente não pensa em alta nunca, porque o autoconhecimento é infinito. Então esse analisando que vem para uma psicanálise que tem um objetivo de autoconhecimento, ele já tem que ser esclarecido para ele que ele não vai ter alta. Que ele pode, em um momento, encerrar o trabalho junto com o seu analista, entender que aquela parceria, aquele trabalho que os dois fizeram ali já deu o que tinha que dar e passar ou para um outro analista daqui a um tempo, ou ficar tranquilo sem fazer mais análise, da forma que ele queira. Mas alta não existe, porque não é um tratamento com objetivo de cura. Diferente da psicoterapia psicanalítica. A psicoterapia psicanalítica tem um término. A psicoterapia psicanalítica vai terminar quando? Quando alcançou os resultados que foram objetivados lá no início. Então, eu acho importante a gente conversar sobre isso, porque é uma confusão muito grande, que o psicoterapeuta, o psicólogo que opta pela abordagem psicanalítica, muitas vezes ele se sente mal, porque ele se vê fazendo algo ali e fala assim, poxa vida, Freud não fazia assim, a técnica não diz que deve ser assim, eu estou fazendo diferente, mas o meu paciente, por exemplo, em psicanálise, a gente faz 4 vezes, 3, 4 vezes por semana, o meu paciente vem só uma vez por semana, em psicanálise, eu devo ser mais neutro, mas às vezes eu vejo a necessidade de ser um pouco mais diretivo com o meu paciente. Em psicanálise não se lança mão de coadjuvante, do tratamento psiquiátrico, psicofarmacológico, e o meu paciente tem essa necessidade. Então não estou fazendo psicanálise, estou traindo a teoria. Não! Você não está traindo a teoria, você não está fazendo psicanálise, você está fazendo psicoterapia psicanalítica, porque essa é a necessidade do seu paciente. Seu paciente precisa de cura, seu paciente precisa de tratamento, precisa de solução de sintomas. Então a gente vai fazer uma psicoterapia com base a partir do entendimento humano, antropológico, filosófico da psicanálise. A psicanálise explica o ser humano e eu vou olhar para esse ser humano como um indivíduo, um sujeito psicanalítico, de acordo com toda a teoria que eu já conheço da psicanálise, só que eu vou tratá-lo, vou cuidar dele de uma forma de promover saúde, de promover cura, através da escuta, através das interpretações. Eu acho que na semana que vem, a aula da semana que vem é só sobre interpretação. Vou fazer interpretações psicanalíticas, objetivando a dissolução desse sintoma, objetivando a cura.
Então, eu acho que é uma primeira colocação que precisa ser feita. É essa diferença entre psicanálise, psicoterapia psicanalítica. Uma não é melhor do que a outra, muda o objetivo. Então, se o meu paciente está precisando resolver as questões dele de ansiedade e uma série de outras questões, vamos trabalhar em psicoterapia psicanalítica, vamos interpretar uma série de coisas. E aí tem as diferenças, né? Do que se interpreta em uma psicanálise, do que se interpreta numa psicoterapia psicanalítica. Aí seria uma outra discussão, talvez nas próximas aulas a gente pode falar dessas diferenças em cada coisa que nós vamos falando. Nós vamos falar sobre transferência, vamos falar sobre interpretação, e nós podemos falar da diferença da interpretação, da diferença da transferência em cada um desses casos. Mas por hora é importante falar que existe uma diferença e que essa principal diferença é no objetivo, quando se objetiva cura, quando se objetiva autoconhecimento. A clínica psicanalítica, ela começou com o objetivo de curar neuroses, resolver neuroses. E aos poucos Freud e os outros primeiros analistas que trabalhavam ali juntamente com Freud, fazendo as primeiras descobertas juntamente com ele, Abraham, Ferenczi, e outros também psicanalistas, né, que foram fazendo descobertas juntamente com Freud, foram desenvolvendo a teoria e descobrindo que o autoconhecimento era possível, porque a análise proporcionava isto. E aí a teoria foi se desenvolvendo, a prática clínica foi desenvolvendo. Depois, com o crescimento da escola kleiniana, qual que é o grande diferencial que a escola kleiniana trouxe para a psicanálise e para a nossa clínica psicanalítica? A possibilidade de interpretar mecanismos de defesas do ego mais primitivos. Mecanismos como a cisão, dissociação, projeção, introjeção, a identificação projetiva, identificação introjetiva. Todos esses mecanismos de defesa, os lá mais primitivos, a posição esquizoparanoide, a posição depressiva, a posição esquizoparanoide, defesas mais esquizoparanoides que devem ser interpretadas para o paciente até que ele se torne, desenvolva uma culpa depressiva para caminhar para a posição depressiva, para poder ser capacitado para a gratidão, para que ele seja capaz de fazer reparações. Então tudo isso começou a poder ser trabalhado a partir da clínica psicanalítica da escola kleiniana, que nos propõe uma interpretação sempre do aqui e agora, da nossa relação, da relação transferencial. Freud nos propõe que a transferência deve ser interpretada. Uma transferência negativa pode se tornar um impedimento para o trabalho analítico e precisa ser interpretada, precisa ser demonstrada para o paciente, precisa ser falada ao paciente, e quando isso é comunicado ao paciente, muitas resistências são dissolvidas, a resistência precisa ser interpretada, as atuações do paciente. A clínica psicanalítica ela se torna muito rica, porque a gente tem muito material para interpretação. A gente não interpreta somente, como muitas vezes a gente imagina, somente as associações livres, somente o que o paciente se fala, o conteúdo verbalizado do paciente, mas as suas ações, né? Uma troca de horário, uma falta, um atraso, logo depois de uma sessão em que se entrou num assunto mais importante, mais sensível. Uma série de coisas que nós temos à nossa disposição para interpretar os atos falhos, né, as ambiguidades da linguagem, que existem na linguagem, que existem essas possibilidades no idioma. Então, uma série de coisas que estão ao nosso favor na clínica psicanalítica. A clínica psicanalítica, ela pode tanto lidar com esses sintomas, e é o que a maioria
dos pacientes que vêm em busca de cura de um sintoma, ao ser dissolvido o seu sintoma, eles pedem para continuar em tratamento. Por quê? Porque entendem que há muito a ser descoberto dentro de si, no seu próprio psiquismo. Existe um estranho dentro de mim a ser descoberto, a ser conhecido. Então, a boa parte dos pacientes, na minha experiência, todos os pacientes, quando entram num processo aí de alta, eles saem de um processo de psicoterapia e entram em análise automaticamente. E a gente começa a trabalhar em análise, né, em analisar esse inconsciente que é tão vasto, tão infinito. Então existem muitas possibilidades. A clínica psicanalítica nos possibilita muitas coisas. E eu acho que, em último lugar, assim, de importante para trazer nessa aula para você, é pensar qual que é a ferramenta de trabalho do psicanalista. Estou aqui pensando em tudo que a gente estudou até aqui nas nossas aulas nesse mês de junho, e encerrar esse mês de junho pensando com você. Qual é a principal ferramenta de trabalho de um psicanalista? O instrumento de trabalho que um açougueiro tem é a sua faca. Que o marceneiro tem é o martelo, o serrote. Ele tem ferramentas de trabalho. Em se tratando de psicanálise, a gente tem ali o analisando o paciente diante de nós, um inconsciente inteiro a ser compreendido, ser entendido, ser exposto. Qual que é a nossa ferramenta? O que é que nós temos à nossa disposição para trabalhar, para encontrar nesse encontro analítico que está aqui no setting, eu, ele, nós dois juntos, seja online, seja presencial? O que eu tenho nas minhas mãos que eu posso manejar? A fala do paciente, ela é falada por ele, quem maneja é ele. Mas e nas minhas mãos, o que é que eu posso manejar? O único instrumento de trabalho possível que eu posso manejar durante a escuta desse paciente é o meu próprio inconsciente, o meu próprio psiquismo, que está à disposição do outro. Daí a necessidade de ser alguém analisado. Quantos riscos correm aqueles que se põem a analisar o outro sem antes ter sido analisado? Com que ouvidos eu vou ouvir a fala do meu paciente se eu não fui antes analisado? Porque quando ele fala de coisas, ele fala da experiência humana. Sendo eu humano, as experiências que esse analisando fala esbarram nas minhas próprias experiências, nas minhas próprias memórias, na minha própria vida, no meu próprio sentir, no meu próprio pensar. Sendo assim, eu não posso ser imprudente ao ponto
De ao fazer, por exemplo, uma interpretação, interpretar as minhas próprias experiências achando que eu estou falando do outro. Achando que eu estou falando do meu paciente, na verdade eu estou falando de mim mesmo, porque esbarrou em mim mesmo. Se você bem pensar, você vai perceber que é quase impossível que isso não aconteça. Só é possível que isso não aconteça se eu sou um sujeito também analisado. Se eu fui analisado, se eu tenho já uma bagagem de análise pessoal, é muito melhor, é muito mais saudável quando eu me coloco para analisar ao outro, porque eu consigo ficar mais neutro. E nós vamos falar mais dessa neutralidade agora no mês que está entrando, o quanto ela é possível. Mas por hora eu quero falar da necessidade de que a única ferramenta que eu tenho à disposição para análise seja afiada. Eu preciso preparar e afiar meu instrumento de trabalho. Eu preciso afiar e preparar esse instrumento de trabalho aqui, ó, que vai analisar o outro através da análise pessoal, através da dissolução, do desmanche, do desfecho dos meus próprios nós internos. E quando eu faço isso, quando eu me permito viver essa experiência, eu estou me lapidando para quando eu me colocar diante do analisando, do paciente, eu me colocar como uma folha em branco, para que ele possa jogar sobre mim as suas próprias projeções. E são essas projeções que ele lança sobre mim que vão ser interpretadas. O infantil do paciente não é colocado em evidência quando ele fala da sua infância. Mas quando ele projeta sentimentos das suas relações infantis comigo, seu analista, eu as interpreto. Nós estamos mexendo na sua infância, tocando a sua infância. Mas se eu não fui analisado, eu vou ter uma grande dificuldade de me colocar como uma folha em branco. E as projeções desse paciente serão certamente impuras. Não serão fidedignas de uma interpretação. Mas nós vamos pensar melhor sobre isso quando nós falarmos na aula de transferência aqui ao vivo. Então, eu quero te convidar para participar juntamente comigo das aulas de psicanálise no mês de julho, que nós vamos falar da prática clínica, mais especificamente. Hoje eu dei um panorama de tudo que nós vamos falar no mês de julho. Vamos falar um pouco mais profundamente. É claro que com o tempo que nós temos aqui, de 40, 45 minutos, nós não nos aprofundamos tanto, mas dá para a gente fazer uma boa discussão nas aulas do mês de julho sobre a questão da transferência, a interpretação, o setting analítico, uma série de coisas que nós vamos poder discutir e conversar no mês de julho. E no mês de agosto nós vamos dar início ao nosso próximo grupo de estudos. Nós vamos estudar Freud de uma maneira bem sistemática. Estamos preparando um grupo de estudo assim maravilhoso da teoria freudiana. Claro que não vamos falar de tudo, não vamos conseguir nos aprofundar em tudo, mas vamos ter um panorama bem agradável dos principais conceitos. Nós vamos poder colocar uma lupa nos principais conceitos e dar uma olhada geral em toda a obra de Freud, tá bom? Então, em breve as inscrições vão estar abertas para o grupo de estudos dos trabalhos psicanalíticos de Freud. E eu espero você aqui nas aulas gratuitas, ao vivo,
toda sexta-feira, às 19 horas, sobre a clínica psicanalítica no mês de julho, tá bom? Então, um beijo para vocês, obrigado para quem acompanhou aqui hoje ao vivo, para quem vai entrar depois para assistir a gravação, que vai ficar no meu Instagram, no Instagram do Instituto Esfera Mental, e eu aguardo vocês então nas próximas sextas-feiras e também no nosso grupo de estudo de Freud, que em breve as inscrições estarão abertas. Uma boa noite e um bom final de semana para vocês. Tchau, tchau!